Fala pessoal, vamos iniciar nosso vídeo falando pelo principal problema na área imobiliária. Cara, retificação imobiliária é o pior trabalho da nossa área imobiliária, tá? Por que que eu falo que é o pior? Porque além de fazer um trabalho topográfico fidedigno, precisa mexer com os vizinhos. O que que você quer dizer isso, professor? Vamos lá. Aqui no provimento do Tribunal de Justiça do Ceará, tá? Aqui no artigo 1392, ele fala sobre os procedimentos de retificação imobiliária extrajudicial, tá? Aí ele começa assim, ó: o procedimento retificatório deverá ser arquivado e organizado na serventia registral, a critério exclusivo do oficial registrador, não sendo obrigatório seguir o rito processual, ficando dispensado essa formalidade. Aqui no primeiro artigo vai dizer: eu tenho que satisfazer a vontade do registrador. Ponto. Primeiro imbróglio. Como é que a gente vai saber qual é a vontade do registrador? Até porque, pessoal, aqui em Fortaleza, por exemplo, cartório de registro de imóveis tem 6. Tem um cartório aqui que tem uma bancada de 6 advogados, só para lhe recepcionar. Mais adiante, na segunda conferência, bora dizer que seja 5, né? Botando assim por baixo, são na média 10 advogados. Como é que você vai saber o que é que 10 advogados pensam multiplicado por 6, né? Por isso que é aquele negócio, dá entrada e vê o que é que vai dar. O artigo 1393. O requerimento, juntamente com todos os dados do documento que instruírem, será autuado pelo oficial registrador de imóveis competente, prorrogando-se os efeitos da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. 1394. Começa. O pedido de retificação apresentado ao oficial de registro de imóveis deverá ser instruído com o documento a seguir. Primeiro, requerimento constando. Começa o erro dos corretores de imóveis. Requerimento. Cara, aqui diz o passo a passo. Tem um artigo no Código Civil que fala sobre as qualificações. Mesmo assim, erra. Ainda tem mais. A maioria dos cartórios aqui disponibiliza no seu site modelo de requerimento. Você for bom corretor e bem atento, baixa o modelo, faz só preencher as informações, tá? Começa. A qualificação do interessado no termo do artigo 2 do provimento 61 de 2017 do CNJ. É só baixar o provimento e ver o que é que ele diz lá. Caso o interessado não seja proprietário, deverá apresentar documento comprobatório de seu interesse. O número de inscrição, transcrição ou registro. Cara, vamos lá. Tem corretores que entram no mercado, ou que já estão no mercado, que ele não sabe o que é inscrição, transcrição e registro. Tá? Não sabe. Matrícula é apenas aquele número da ficha, tá? Inscrição é a notação daquele imóvel. Transcrição é a notação transcrita daquele imóvel. Qual é a diferença? Antigamente a gente dizia que eu tinha uma casa lá no bairro de Fátima, pronto. A transcrição começa: tem uma casa no bairro de Fátima, na rua tal, pronto. Já o registro hoje ele está mais qualificado. Eu tenho uma casa de tantos metros, localizada na rua tal, de número tal, de bairro tal, confinante com fulano, fulano e fulano, do lado direito ao lado esquerdo, no sentido leste-oeste, norte ou sul, enfim. Descreve o imóvel como é passeio, tá? Aí vamos lá. Isso aqui é matéria para outro vídeo. A indicação e qualificação dos confinantes, tá? Proprietários e eventuais ocupantes a serem notificados. Pessoal, quando ele fala em identificação e qualificação do confinante, é a mesma coisa. Ah, o meu confinante aqui é Joaquim José Pereira. Qualifica ele todinho, casado, enfim. E demais. Temos que provar que ele mora ali.
Como é que eu provo? Ou matrícula, ou transcrição que ele é proprietário, ou qualifica ele como ocupante e junta um papel de IPTU, uma conta de água e energia, enfim. Por que isso? Porque quando eu peço o cartório para notificar, ele vai bater a cópia do meu documento e vai mandar um um funcionário do cartório fazer a diligência no local. Para ele ir no local, ele precisa de todos os dados, tá? Por isso que pede a qualificação e identificação dos confrontantes, tá? A planta, pessoal. Professor, eu mandei fazer minha planta pelo engenheiro. Eu passei... Pessoal, não é o engenheiro, não é o arquiteto, não é o topógrafo, não é o agrimensor que tem culpa, tá? Esses profissionais fazem uma planta baseada no seu trabalho. Quem tem que adequar esse material ao cartório é você, corretor, você, despachante, enfim. Eles não erram, tá? Ele faz o trabalho de campo. Agora, na linguagem de cartório, a gente temos que auxiliar ou requerer, tá? Ele fala que é a planta de situação com escala. O que é escala? É a medida, tá? Se um terreno é gigantesco, eu tenho que fazer uma escala reduzindo ele para caber numa folha de A4, ou A3, ou A1, ou A0, tá? Essa é a escala. E existe uma régua chamada escalímetro, né? Que a gente no cartório confere se as medidas estão corretas, tá? Memorial descritivo é descrever o terreno tal qual foi vistoriado no local. Devidamente georreferenciadas, coordenadas de georreferenciamento, tá? Devendo constar a prova de anotação de responsabilidade técnica, que é ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, ART engenheiro, RRT arquiteto, ou termo de responsabilidade técnica, ou agrimensor, ou técnico de edificações, enfim. Aqui é o famoso TRT, assinado e com firma reconhecida, ou assinado digitalmente, tá, pessoal? B. A identificação do imóvel é ser retificada, assim como os confrontantes, constando o seu respectivo número de inscrição, transcrição ou matrícula. Para eu identificar meus confinantes, eu tenho que dizer que esse imóvel confina com a casa de número tal, de matrícula número tal, do cartório de registro de imóveis número tal, tá? Se o imóvel confinante não possui registro, deverá constar a inscrição do cadastro de IPTU, aquela questão do ocupante. Rapaz, isso é uma dica de ouro, tá? É uma dica de ouro. Vocês anotem e não, para não se esquecer. Proprietário e ocupante, tá? A assinatura do interessado, a identificação da parte interessada e dos confinantes, constando o nome completo, CPF, RG, CNPJ. A assinatura do interessado, dos confrontantes e eventuais ocupantes, com firma reconhecida ou assinado digitalmente. E a seguinte declaração. Isso aqui, geralmente, o arquiteto, o topógrafo, o engenheiro, coloca na planta dele, tá? Aquela declaraçãozinha. Não vou ler aqui porque para não ficar muito extenso o vídeo. Caso o imóvel possua registro advindo de outra circunscrição, deverá ser apresentada a certidão da inscrição, transcrição ou matrícula atualizada, tá? Isso é dos vizinhos. Certidão negativa de registro de circuncisão, onde estiver situado o imóvel, quando o interessado optar por realizar o procedimento à margem do registro a que se referir. O que ele está dizendo aqui? Se meu imóvel existia matrícula na primeira zona e hoje ele pertence à segunda, eu vou solicitar uma certidão na primeira para pedir abertura de matrícula na segunda com a retificação, tá? Overlay ou certidão de limites emitido pelo município, né? No vídeo passado eu falei sobre o overlay. Overlay é uma planta cadastral para o IPTU. E a certidão negativa, certidão de limites, aliás, é uma certidão emitida pelo município. Ele vai confirmar que seu imóvel está de frente para aquela rua e seus vizinhos também faz frente para aquela rua e o dos fundos faz frente para a rua de trás, né?
A certidão da inscrição, transcrição, matrícula atualizada dos imóveis confrontante, quando houver. Aqui ele está repetindo. Caso o imóvel confinante não possua registro, deverá se apresentar certidão de busca, inexistência de registro, pelo endereço, assim como o extrato do IPTU, tá? Aqui ele está dizendo que se o confrontante não tiver registro, eu tenho que solicitar uma certidão no cartório. Mas a maioria dos cartórios aqui estão aceitando a CND de IPTU, tá? Ou extrato do IPTU. Não necessariamente precisa pedir a certidão deles, tá? Caso o imóvel confrontante não possua registro nem inscrição de IPTU, deverá ser apresentado instrumento comprobatório da sua posse ou declaração assinada pelo possuidor, com firma reconhecida, sendo admitida a assinatura digital, constando sua qualificação completa, as características do imóvel, tempo de posse e declaração de que, sob as penas da lei, declare ser o único possuidor. Aqui está dizendo que se o imóvel do seu vizinho não tem matrícula, não tem inscrição, não tem IPTU, vocês vão fazer uma declaração, tá? Informando todos esses dados e pede para ele assinar, inclusive uma declaração, tá? Que sob as penas da lei, declarar ser o único possuidor do imóvel, tá? Vamos lá para o nono. Se o interessado for representado por procurador ou instrumento de procuração pública ou particular com poder específico e com firma reconhecida ou assinado digitalmente, não sendo permitida procuração adjudícia. Aqui ele está dizendo no 11, aliás, que pode ser uma procuração pública ou particular, a quem outra pessoa for representar o titular do imóvel no cartório. Tantas cópias autenticadas da planta e certidão de inscrição, transcrição, matrícula do imóvel, quanto for os confinantes a notificar. Se o confinante assinar a planta que você tem, não precisa tirar as cópias e nem precisa solicitar notificação, tá? A gente solicita a notificação se o confinante não assinar a planta, tá? Ou tiver no lugar incerto ou não sabido. Toda assinatura deve ter firma reconhecida, independente do regime de bem, dispensa o consentimento do cônjuge. Aqui está dizendo que se o cara for casado, não precisa o cônjuge assinar. Quando o imóvel confinante for gravado com o direito real, o titular desse direito real deverá anuir, tá? Na hipótese do imóvel confinante ter vigor, registro de usufruto, a anuência poderá ser prestada por qualquer um dos nus proprietários, qualquer declaração exigida ao interessado, enfim. Aqui do 1395, faz necessária a anuência dos entes públicos quando o imóvel confinante pertencer ao município, estado ou união, exceto se tratar de rua, praça, avenida, etc. Se o imóvel for confinante ao município, quem que vai assinar, meu bichinho? Quem que vai assinar, meu queridinho? Notifica, ele manda para a procuradoria e o procurador assina ou fica calado. 15 dias, registra. Quando o imóvel pertence ao município, estado da união, exceto se tratar de bem de rua, praça, avenida. Quando a retificação importar em alteração em configuração física do imóvel, aumento de área, enfim. Ele vai falar aqui sobre os entes públicos. No caso dos confinantes que não têm assinado a planta e não sendo apresentada declaração de anuência, serão notificados pelo registrador de ofício de títulos e documentos para manifestar seu conhecimento expresso em 15 dias úteis, consignado no instrumento de silêncio configurando anuência tácita. Aqui ele está dizendo que se alguém não assinar sua planta, o cartório vai notificar e ele tem 15 dias úteis, tá? Para dizer se concorda ou discorda. Se não responder em 15 dias úteis, concorda, tá? Aí começa, a notificação será redigida ao endereço confinante, por isso que é bom qualificação total. A referida comunicação poderá ser feita por correio, AR, enfim. Se o confinante residir em outra comarca, a notificação poderá ser realizada ao registro do documento de outra comarca. Enfim, ele vai falar mais sobre a questão do confinante. Não são considerados confinantes detentor de direitos reais, garantia hipotecária, titular de crédito vencido, enfim. Esse procedimento de uso de retificação imobiliária é terrível, tá? É o pior trabalho. Se for para cobrar, pessoal, cobre caro. Agora é um caro que
não explore seu cliente e também você não fique no prejuízo. Geralmente o imóvel tem 3 confinantes, tá? 3 confinantes. Geralmente eu faço material, como eu tenho vários aqui, peço para o próprio cliente pegar a assinatura dos confinantes, né? Que ele é vizinho, né? Aí, geralmente são brigados. E quando é terrenos, eu tô com terreno aqui na Caucaia. Rapaz, eu contei 42 confinantes. E lá é uma invasão. Quem é que vai assinar? Aí, se for mandar notificar todos eles, vai um cálculo aqui de padaria aqui. Uma notificação geralmente custa uns R$ 400, arredondando aqui, tá? Vezes 42, vai dar R$ 16.800. Só para notificar os confinantes. E agora, professor, o que é que faz? Se o terreno é muito grande, o terreno é muito valioso. R$ 16.000 não vai fazer com que o processo pare. Para um trabalho desse, geralmente a gente cobra entre 15 e 20 mil reais, tá? Para uma retificação simples, a gente cobra entre 5 e 6 mil reais, tá? Enfim, professor, tem uma tabela? Tem, meu amigo, o céu. O céu é o limite. Geralmente aqui no meu escritório eu cobro pelo grau de dificuldade, tá? Eu não cobro por saúde financeira do cliente, ou não pelo valor do imóvel. Eu cobro pelo grau de dificuldade. Isso eu já estou fazendo há um bom tempo e está satisfazendo tanto o meu desejo, a minha vontade, como atendendo bem meus clientes. Mas só tem um detalhe, cidadãozinho, cidadona. Pegou o trabalho, cumpra, entregue. Não seja daqueles que pegam o trabalho, cobra errado, recebe a metade e some. Cumpra o que você prometeu. Tem mais. Prazo. Como eu falei no vídeo anterior. O cliente tem um imóvel há 10, 20, 30, 40 e 50 anos. Quando vai vender, quer que contrate um corretor despachante para resolver isso em 5 dias. Rapaz, não tem prazo. Trabalho imobiliário não tem prazo. Se alguém oferecer prazo, diga para ele mandar fazer com outra pessoa. Pode ir. Pode ir. Trabalho imobiliário não tem prazo. Claro que se você fizer rápido, você vai receber seu dinheiro rápido, né? Vai atender a demanda do cliente, enfim. Mas trabalho imobiliário não tem prazo. Tem retificação imobiliária aqui que eu consigo fazer em 15, 20 dias. Como tem retificação aqui no meu escritório, eu estou com 1 ano tentando identificar os confinantes. Não é só notificar, tenho que identificar. E tem uns que são inquilino. Você pega e identifica o cara, daqui a 2, 3 meses o cara muda, né? Tem que refazer o trabalho todo novamente, tá? É por isso que é complicado. Uma retificação dessa de 42 confinantes, eu cobrei quanto? Foi 15 mil reais. Me ferrei, tá? Me ferrei. Estou há 1 ano, me ferrei. Mas eu vou entregar esse trabalho. E pessoal, o corretor de imóveis, o advogado que dominar a retificação imobiliária, ele não vai ter problema de nada em relação a uso capião, tá? Eu parto sempre do princípio que, para eu fazer um processo de uso capião, eu tenho que partir da retificação. Primeiro eu tenho que identificar aquele imóvel e mostrar que aquele imóvel existe. Depois que eu vou atrás da documentação para comprovar a posse, enfim. Retificação imobiliária é 50% do processo do uso capião, se não for mais. Mas fica a dica. Cobrou, cumpra. Pegou o serviço, cumpra. Recebeu o dinheiro, cumpra. Não seja daqueles que pega, recebe, gasta, não sabe fazer, não faz e fica mal falado no mercado. Pessoal, o vídeo de hoje é longo, porque retificação imobiliária é um trabalho chato, tá? Caro e ninguém quer, tá? A maioria dos despachantes que eu conheço não gosta de pegar retificação, mas fica a dica. Siga o provimento, procure o provimento do Tribunal de Justiça do seu estado, ele tem todo o passo a passo, e não brigue com o cartório, faça amizade, porque na cabeça deles é difícil a gente adentrar.
mas sempre existe uma maneira, tá? Sempre existe uma maneira da gente satisfazer a vontade do registrador e atentar para as notas devolutivas, que também, meu irmão, não tem cristão nesse mundo que dê entrada no processo de retificação que não venha 3, 4 pendências. Eu digo pendência, não é aquele e tem 1, 2, 3, 4, 5, não. Pendências, é o que a gente costuma falar no mercado, é a nota devolutiva, tá? É aquele livro com 3, 4, 5 folhas. Não se assuste, a maioria daquelas pendências são repetidas, tá? E matando uma, mata 5. Mas geralmente é 1, 2, até 3 notas devolutivas no mínimo, tá? Uma retificação imobiliária pega até 3 notas devolutivas no mínimo. Isso é a média. Não fique para baixo, não fique desmotivado se você receber nota devolutiva, tá? Isso é uma maneira de o cartório lhe orientar a devolver o processo, o trabalho, o material de acordo com o procedimento deles. Todo mundo existe uma maneira, todo mundo existe um procedimento, todo mundo existe um processo, todo mundo existe uma maneira de trabalhar, tá? Se a gente temos a nossa, eles também têm a deles. Basta a gente tentar entender como é que funciona. Beleza, pessoal? Um abraço, tchau, tchau. Espero ter gostado do vídeo. Fortaleça o nosso canal. Tamo junto. Valeu!